Brasil Caboclo. Um abraço do Peão do Vale. Um abração do Valentim. Estamos aqui com o nosso amigo locutor Terra Roxa. Apresentação Terra Roxa. Terra Roxa. Doce companhia do rádio. Você está no lugar certo. All day and all night. Meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil, né? Especialmente as famílias daqui de Araruna, pessoal da Concan, recebam o nosso abraço. Nós estamos de volta aqui na Rádio Terra Web, também nas redes sociais, através do Facebook, né? Hoje, uma quarta-feira, aí pouco de chuva, meio frio também, friozinho, né? Friozinho fora de época, né? Estamos aí em pleno verão, né? E friozinho aí. Ontem comemoramos o Dia do Radialista, não é? Uma data que de 1945 até 2006 era comemorada no dia 21 de setembro, já que o Dia do Rádio, é dia 25, então dia 21 seria o dia do radialista. Mas aí, por um decreto, né, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a data foi marcada para 7 de novembro. Então foi comemorado ontem o dia do radialista. O radialista que, na verdade, não é mais e nem menos que outros profissionais, né? É uma pessoa comum, igual todo mundo é. Na nossa modesta opinião, o radialista ele tem um papel fundamental na sociedade, né? É a pessoa que doa seu serviço, né? Presta serviço à sociedade, à comunidade. Ele doa sua voz, doa sua inteligência e doa também os seus conhecimentos, né? Passando para as pessoas aquilo que de alguma forma vai ser útil para alguém. Na nossa modesta opinião, essa é as principais funções do radialista. Então, a todos que exercem essa profissão no rádio dia a dia, aí, comunicando, falando, informando e entretendo, recebo o nosso abraço do pessoal aqui da Rádio Terra Web. E aí de fundo musical está o Peão Dourado e Paraense, Sobrado Verde, né? Vamos aproveitar esse momento e falar um pouquinho do rádio, né? Porque se não fosse o rádio, não teria o radialista, não é isso? O rádio tem um papel fundamental na vida das pessoas, né? E ele teve seu início lá, para falar do rádio, vamos lembrar um pouquinho a independência do Brasil, que foi em 1822, não é isso? E aí no ano de 1922, para comemorar os 100 anos da independência, o presidente da época, Epitácio Pessoa, importou da França um transmissor, não é? E 80 aparelhos de rádios receptores para as pessoas acompanhar e fazer ali então os 100 anos da independência do Brasil em 1922. O rádio na época era uma coisa das pessoas de maiores recursos, né? Porque tinha que importar, não tinha no Brasil.
e era certamente muito caro. Mas aí, em 1923, aí foi inaugurada a primeira rádio do Brasil, a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, né? E aí começou então o rádio. Naquela época era poucas emissoras de rádio, né? Mas a Rádio Nacional ela veio com um propósito cultural, né? Na época não tinha nada gravado, era tudo feito ao vivo. Para você ter uma ideia, tem aqui anotado, ó. Naquela época, essa Rádio Nacional, ela tinha 124 músicos, né? Tinha também 33 locutores, 55 radioatores, 39 radioatrizes, 52 cantores, 44 cantoras, 18 produtores de programas, né? 13 repórteres, 24 redatores, né? E cerca de 240 funcionários administrativos. Isso aí era a equipe da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a primeira do Brasil, fundada em 20 de abril de 1923, pelos seus fundadores Roquete Pinto e Henry Morise. Isso aí. No dia 12 de setembro de 1936, foi inaugurada a emissora que acabaria por tornar-se a maior lenda do rádio brasileiro. Às 21 horas daquele dia, foi soado um gongo, né? E às 21 horas, as vozes do Celso Guimarães anunciava: alô, alô, Brasil, está no ar a Rádio Nacional do Rio de Janeiro. E aí começou então o rádio no Brasil, né? Em 1922, 23. Mas a história do rádio, todo mundo lembra aí, Zé Bétio, Edgar de Souza, a impressão que só havia esses dois no rádio. Mas não é, é que na época rádio só tinha nas grandes capitais, São Paulo, Curitiba, né? Depois que veio para o interior, mas o Brasil tem centenas de bons locutores de rádios, radialistas, né? E aí depois o rádio foi se expandindo, e aí chegou também no interior, né? Antes era São Paulo, Curitiba, Rio Grande do Sul, né? E depois ele veio para Londrina, Maringá, Campo Mourão, né? E hoje tem rádio nas pequenas cidades também, como é o caso de Araruna, que tem aqui a rádio comunitária, né? E aproveitando aqui a oportunidade, eu fui o seu idealizador e ajudei a montar a rádio que hoje está aí, a Rádio Cidade, que antes era a Rádio Independente. Então é um pouquinho da história do rádio, porque ontem se comemorou o dia do radialista, mas se não houvesse as emissoras de rádio, não teria radialista, não é isso? Então é mais ou menos isso que a gente queria deixar aqui registrado. E mandar um abraço a todos que curtem o rádio, né? Aqueles que fazem o rádio com carinho, com honestidade, né? Principalmente o rádio convencional. Hoje nós temos o privilégio de fazer aqui uma transmissão ao vivo, né? Através do celular, né? Coisa que antigamente era impossível essa transmissão. Ainda falando um pouquinho de rádio ainda, antigamente as emissoras de rádio elas transmitia em ondas médias e também em ondas curtas, né? Então, como as rádios eram muito longe do interior, elas transmitiam em ondas médias e depois ondas curtas para as localidades mais longe, né? Depois surgiu também o rádio FM, né?
Aí o rádio foi se modernizando e hoje está aí em todo o Brasil, tem aí sempre a emissora de rádio perto de você. Lembrando que o rádio ele é uma concessão pública, ele pertence ao governo federal. As pessoas apenas têm o direito de ter ali a documentação para ter esse meio de comunicação. Mas o rádio pertence ao governo federal, à Rádio Difusão do Brasil. As pessoas têm a concessão, né? Que é o direito de movimentar uma emissora de rádio, mas ela pertence mesmo ao governo federal. Quero agradecer as pessoas que estão aí no Facebook, dando seu alô aí, né? A Margarida, o Edival, a Edna Lopes, Felício Palma Júnior, nosso amigo, parceiro, Felício. E a Olinda Ré, a sobrinha lá de São Paulo. Todos aí, um forte abraço. E por hoje era mais ou menos isso aí. Vamos deixar aqui o nosso abraço a todos, né? E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Tchau, pessoal. Tchau, minha gente.